A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Salve, salve galera do programa Acelera! Hoje o programa um pouquinho diferenciado. Como vocês podem observar, nós temos a McLaren do Ayrton Senna, o boneco do Ayrton Senna quando ele foi campeão no Japão, o post do Ayrton Senna aqui atrás e nós vamos contar um pouquinho das histórias, relembrar o dia 1º de maio de 1994, onde nosso ídolo nos deixou. Com o apoio de NF Bike Story e Moto Escala Honda, está no ar o programa Acelera. De volta com o programa Acelera e agora com o Maicon Borges aqui. Maicon, 1º de maio de 1994. Exatamente 30 anos atrás, nosso ídolo nos deixava. O que você tem de recordação de Ayrton Senna? Então, eu era muito novo, né? Não chegava nem a ser adolescente, era um pré-adolescente, né? E eu estava numa festa de encerramento, de fim de ano, de empresa, da festa, né? De trabalho de uma empresa, da minha mãe, na época, né? E era autorizado a levar os filhos, enfim. E eu fui com ela para essa festa, para esse feriado. E foi aonde, né, aconteceu tudo, né? O acidente, eu muito novo até então, não tinha real noção, né? Mas, assim, com o passar do tempo, não sei, certos acontecimentos acabam fortalecendo certas memórias do passado, né? E à medida que a gente vai ganhando maturidade, vai ganhando essa paixão por automóvel, por automobilismo, né? Essas lembranças acabam ficando mais aguçadas, né? Então eu ali na festa ali, né? Começa aquela ida e vinda, né? Da sala, vai e volta, ó, bateu, vai e volta, ó, tá bem, não, vai e volta, tá vivo, vai e volta, foi pro hospital. E nesse vai e volta até que, né? Infelizmente chegou uma hora que foi noticiada a morte, né? Mas como falei, né? Eu era novo, adolescente, então até então eu não tinha a real noção da emoção, né? De se sentir naquele momento, né? Hoje, né? Bem mais maduro, né? Trabalhando todo esse universo de carro, né? Eu já revi a corrida umas 10 vezes, não tem como o cara se emocionar porque atingindo uma certa maturidade de leitura do que aconteceu naquele final de semana, tinha tudo para ser algo evitável, né? Então hoje, né, essa memória é bem constante, né? E ele, inclusive, né, ele corria com aquele carro preto da John Play Special, né, que era a marca de cigarro, e ele fazia loucura com aquilo. Na chuva ele era o top. E ele lutou tanto para chegar onde ele queria chegar, e infelizmente saiu de uma forma tão trágica, né? Foi intenso, né? Eu acredito que o que ele conquistou, muitos, talvez uma vida inteira de automobilismo, não vai conseguir na metade. Então eu acho que pela intensidade dele, pelo arrojo, né? Pagou o preço muitas das vezes de ser taxado como, né, uma pessoa difícil de se lidar, gene forte, né? Uma personalidade muito difícil de se lidar, mas ele era uma pessoa arrojada, sabia o que ele queria. Então ele não tinha tempo para perder com quem não acreditava no sonho dele. Então eu acho isso crucial, né? O acidente, acredito que não tenha sido por causa do arrojo dele, por causa dessa voracidade dele. Foi infelizmente um acidente, né? Algo, enfim, polêmico, né? Alguns vão dizer que é algo mecânico, né? Então tem um universo muito polêmico em volta disso, mas, né, a grosso modo, um acidente mecânico. Então poderia acontecer se ele não fosse tão arrojado, mas enfim, né? A gente não tem como voltar atrás. Aí eu vou te fazer uma pergunta assim, por que o post do Ayrton Senna dentro da tua loja? Então, na verdade, como falei, né, esse amor, né, pelo universo automobilismo, né, a primeira coisa quando eu fechei essa parede, foi colocar um post do Ayrton Senna, né? E com uma frase, logicamente, que tivesse, né, um pouco a ver com aquilo que eu creio, né, que eu acredito, né? Dentre as tantas palestras que ele dava, entrevistas, né? Então você percebia que frase bonita, motivacional, qualquer um pode falar.
Mas é diferente quando isso sai da boca de alguém que realmente viveu e conquistou o que ele conquistou. Então você vê que o que ele falava realmente fazia sentido. Você acha que depois da morte do Senna, os brasileiros perderam o gosto pela Fórmula 1? Perderam porque, eu não digo nesse, acho que vieram outros bons, mas eu acho que pelo caráter, pelo gênio do Senna, eu acho que assim, certas coisas que hoje existem no automobilismo, que passaram a existir depois dele, eu acho que ele não aceitaria. Eu acho que até por isso talvez um pouco de insucesso dos brasileiros no automobilismo, por acabar tendo que aceitar algumas coisas contratuais, por exemplo, que eu acho que o Senna não aceitaria. Acho que é por isso que tanto o companheiro de equipe dele, eu acho que não teve nenhum que não teve um certo atrito, né? Mas é porque ele era convicto daquilo que ele acreditava, daquilo que ele cria, né? E pagava um preço por isso também, né? Então eu acho que isso também fez perder um pouco o gosto, né, pelo automobilismo, né? E a dificuldade de a gente ter outro brasileiro, né, na Fórmula 1. Porque você falando disso aí, de certos atritos dentro da equipe, o próprio Barrichello ter que abrir mão de uma vitória para deixar o Schumacher ganhar, eu acho que o Senna acho que não faria isso. Não faria. Ele não ia fazer. Ele poderia até fazer como ele fez numa corrida, acho que ele deixou ele companheiro de equipe. Mas ali foi a primeira vitória, né, do companheiro de equipe dele. Ele falou, não, eu vou deixar ele você. Ele já estava ganho o campeonato na mão. Então ali foi um gesto, acredito eu, de hombridade, de parceria por tudo que o companheiro fez por ele durante aquela temporada. Foi um reconhecimento, né? Eu achei muito bacana. Então eu acho que a situação, né, a fatídica situação do Barrichello com o Schumacher, acredito que o Senna não aceitaria e ele iria comprar uma briga muito forte nos bastidores. Na lógica é assim, é o que a gente pensa, né? É o que a gente acha. Mas eu acho assim, para quem pôde estudar um pouco, né, para quem conviveu com o Senna, a gente vê em entrevistas, em relatos, realmente em termos de convivência pessoal, ele é uma pessoa que mantinha muito firme o seu propósito e as suas opiniões. Então eu acho difícil que isso aconteceria com ele. E para você ver que existia aquele atrito, Prost, Senna, exatamente. Piquet, Mansell, fulano não gosta de Beltrano, Beltrano não gosta de Ciclano. Uma vez fizeram até uma foto emblemática numa mureta, não sei se foi em Interlagos, em São Paulo, que botaram lado a lado os caras e os caras não se falavam. Exatamente. E tipo assim, e na morte dele todos eles estavam ali. Uma coisa assim, como pessoa, como falei, realmente ele era uma pessoa de gênio muito forte, Sim. caráter, uma pessoa que realmente, né, era convicto naquilo que ele acreditava e tal. Mas como profissional, ninguém podia falar uma vírgula dele, que realmente ele comprava a briga, vestia a camisa da equipe, comprava a briga às vezes que nem era dele, em prol de outros pilotos que às vezes na ocasião nem entendiam a situação e às vezes ele ficava sozinho nessa briga, como ele brigou várias vezes em grandes prêmios, por melhoria, por isso ou por aquilo. Mas enfim, né, às vezes, enfim, isso cria atrito, né, briga de interesses, e a gente sabe que na época tinha muito interesse, né. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, não saia daí. Você vai ter um pouquinho mais de história do Ayrton Senna, agora vista por um outro lado, um colecionador que ele tem. Boné, camisa, capacete, réplica do carro, réplica do Ayrton Senna. Você já sabe de quem eu tô falando, mas o camarada, ele vai dar uma aula aqui sobre Fórmula 1. Não saia daí, o programa Acelera já está de volta. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do Top Music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o segundo bloco do programa Acelera. Hoje, como vocês podem observar, é um programa diferenciado. Nós estamos gravando no dia 30 de abril, um dia antes de relembrar os 30 anos da morte de Ayrton Senna. Estamos aqui com o Rogério Albertini. Rogério, obrigado pela sua participação no programa. Prazer. Vamos contar um pouquinho de história de Ayrton Senna. Vamos lembrar de coisas boas. Eu sei que ele está que não foram batidos até hoje, né? Ele está num plano melhor do que o nosso agora, que Deus permita que esteja num ótimo lugar. Vamos lá. Faleceu com 34 anos, né? Dia 1º de maio de 1994. 34 anos. Ele nasceu em 1960, né? E 21 de março de 1960. E a Fórmula 1 ele entrou em 1984, na Toleman, que era uma equipe modesta. E ele conseguiu, logo nas primeiras corridas, marcar pontos e fazer aquele pódio incrível em Mônaco, né? Em 1984, com a Toleman. Ele só não ganhou a corrida, debaixo de muita chuva em Mônaco, porque a direção da prova resolveu interromper a prova justamente quando o Senna estava se aproximando do Prost. O Prost, como piloto experiente, ficou pedindo, para com a corrida, não sei o quê. E acabou, não é? Que é uma coincidência da vida, que naquela época se dividiram os pontos. Cada um piloto teve meio ponto. E esse meio ponto que o Prost ganhou por não ter terminado a corrida, fez falta no final, porque esse meio ponto o Niki Lauda foi campeão. Se a corrida tivesse prosseguido, mesmo o Senna passando o Prost e ficando em segundo, ele teria sido campeão do mundo em 1984. Quantas equipes o Senna passou? Toleman, a Lotus, McLaren e a última que foi a Williams. Então ele teve quatro escuderias. Isso, defendeu as 4. Eu acho que a melhor de todas foi o quê? Foi a McLaren. A McLaren, o período da McLaren, né, de 88 até 93, né? Porque ali ele conquistou seu primeiro título mundial em 1988, depois o Bi 90 e o Tri em 91. E a última vitória dele em 93 na Austrália foi justamente foi a última vitória dele, em 1993, com a McLaren, porque com a Williams, em 3 corridas, ele não completou nenhuma. No Japão não completou, no Brasil ele rodou e em Imola, no Grande Prêmio lá de San Marino, ele bateu e infelizmente faleceu. De todas as corridas que você viu do Ayrton Senna, qual que te emocionou mais? Todas. Todas pelo amor dele ao Brasil. Por exemplo, a coisa da bandeira, a questão da bandeira aconteceu na Copa do Mundo no México em 1986. O Brasil havia acabado de perder para a França nos pênaltis, né? E o Senna acabou a corrida ele vencendo em Detroit, nos Estados Unidos. Ele parou junto à mureta lá e pegou a bandeira do Brasil e deu a volta empunhando a bandeira do Brasil até em homenagem pelo que a seleção brasileira tinha feito, aonde chegou e tudo. E como reconhecimento do Brasil, que o Brasil era poderoso no futebol, mas naquele momento não venceu. E com a vitória dele, ele demonstrou o seu amor ao seu país. Isso marcou muito, né? Mas, sem dúvida, a vitória mais emblemática é no Brasil, em 1991, porque ele não havia vencido. A primeira prova dele no Brasil foi em 1984, em Jacarepaguá, no Autódromo no Rio de Janeiro, né? E ele sempre quebrava, batia, nunca completava. E essa corrida foi emblemática porque ele, com toda a dificuldade, com um carro pior que o Williams na época, de 91, ele conseguiu chegar ao final da prova com 2 marchas, a segunda e a sexta marcha, e extenuado, tanto que ele não conseguiu nem levantar o troféu direito, de tanta dor que ele passou para poder manter o carro na pista. E com chuva ainda em São Paulo. Quer dizer, imagina bem, a capacidade do cara e a determinação dele.
conseguir concluir uma corrida perdida, que se fosse para outro piloto, teria parado no boxe, abandonava e tudo. Não. Era tanto a gana dele de vencer no Brasil, que ele nunca havia vencido, que aquilo, para mim, para ele, assim, no caso, ele pensando, foi um título mundial, essa vitória. Que ele queria dar essa vitória aos brasileiros. E depois, em 93, ele conseguiu a segunda vitória no Brasil. Foram 2 vitórias no Brasil, 91, dia 24 de março de 1991, e em 93, que ele venceu também com a McLaren. Eu acho que essa primeira vitória do Senna em São Paulo, eu acho que foi uma coisa que arrepia. Eu tô aqui na minha cabeça, lembrando aí o Galvão Bueno gritando, vem aquela música do Roupa Nova, e, cara, arrepia aquela galera em São Paulo, ficaram ensandecidos os caras. Invadiram até a pista. Porque foi a gana tanto ele ganhar aquilo aí em São Paulo que foi uma loucura. Mas eu vou te fazer uma pergunta, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje em dia, se você tem o Senna vivo, o Lewis Hamilton, que é agora o cara fenomenal da Fórmula 1. Junto com o Verstappen, né? E Schumacher hoje. Quem ganharia a corrida? Eu acho que pela capacidade de acerto de carro, de se adaptar, seria o Senna. Com câmbio automático ou com câmbio manual? Ele correria com os dois. Ele correria com os dois. Eu acho que o Você Hamilton... acha que o Hamilton correria com câmbio manual que o Senna correu Não. O Hamilton, certa vez, fizeram uma matéria com ele deu uma volta na McLaren do Senna, em Silverstone, com câmbio manual. Com câmbio manual. Você percebe a dificuldade. É adaptação também, né? Porque o Senna tinha uma vantagem, ele era canhoto no braço. A maior parte do tempo, a mão dele boa estava no volante, ele trocava as marchas com a mão direita. Isso ajudava a ganhar milésimos de segundos. Mas eu acho que os três são muito capacitados, tanto que o Hamilton é o maior vencedor da história da Fórmula 1, né? O Senna era o maior pole position, não chegou a ter o maior número de vitórias, que quem tinha é o Alain Prost, o francês, que tinha 51 vitórias. O Senna correu 161 grandes prêmios, teve 65 pole positions e ganhou 41 corridas. Hoje em dia você vê que os caras da Fórmula 1, as 2 mãos no volante, eles não tiram a mão pra nada. O Senna era uma mão aqui embaixo. Isso aí. Tudo controlado das borboletinhas aqui. Quer dizer, hoje é igual eu trabalho com carro automático e com direção hidráulica. Se você mandar eu pegar uma Uno ali, eu vou ter dificuldades, porque o peso da direção ali é coisa de maluco, né? Fora o simulador que tem hoje em dia, que os pilotos correm no simulador. Quer dizer, daqui a uns tempos, não vai nem preciso ter carro na pista. Bota todos os pilotos correndo junto de casa, através de simulador. Aí acaba a graça. Aí acaba a graça. Mas o bom é você estar na pista correndo. Porque antigamente era o seguinte, era o piloto e a máquina. Hoje a máquina prevalece mais que o piloto. Porque o piloto pode ser bom igual o Verstappen. Mas o Verstappen, será que ele teria a mesma capacidade se ele estivesse num carro inferior? Não é? Porque tem o melhor carro e é o melhor piloto. Se de repente o colocasse numa escuderia inferior, lá pelo final do grid, você acha que ele teria a mesma capacidade? Poderia ter pela qualidade que ele tem, de acerto de carro, de tudo. Mas ele está num momento bom, na equipe boa. Mas se eu fosse os caras da Fórmula 1, eu faria o seguinte, eu sei que todas as escuderias devem ter esses carros guardados, que o Senna usou na McLaren, Ferrari. Tem no museu. Botava esses caras para dar uma corridinha com esses carros, só para ver como é que eles sairiam. Isso aí. Vamos ver o que poderia acontecer. Bom, já me avisaram que nosso tempo está esgotado. Infelizmente, o programa tem 20 minutinhos. Mas nada que a gente possa, de repente, depois gravar uma outra matéria sobre Ayrton Senna, porque isso aí tem muito papo, muita coisa. 30 anos após a morte dele, né, Noé? Resolvi fazer essa homenagens, lembrando que seria 30 anos, me veio isso à cabeça, falei, vou fazer um programa um pouquinho diferenciado, falar um pouquinho do Ayrton Senna. Para mostrar para as novas gerações. A garotada de hoje em dia não sabe quem foi Ayrton Senna. Ouve falar, às vezes quando vê um videozinho, mas não sabe quem era esse camarada. Quem viveu, né? Quem viveu, igual nós vivemos. Né? Eu acordava de madrugada para ver GP do Japão, e tudo. Mas deixa eu encerrar um negócio aqui e dizer sempre, valeu, Ayrton! Para sempre. Com o apoio de NF Bike Story e Motoscala Honda, o programa Acelera vai ficando por aqui. Até o próximo sábado, se Deus permitir.